Bom dia, bom dia. Que tal aí uma breve paradinha pra gente fazer uma reflexão utilizando esse deck aqui, The Vision Quest. Eu já trouxe ele aqui algumas vezes, só não fiz a resenha dele ainda, tá? Mas vai acontecer. E é isso. É um tarô que ele tem uma visão mais xamânica. Bom dia. Se você quiser fazer uma pergunta, fica a seu critério, tá? Mas lembre-se que é pro coletivo esse momento e que o objetivo é a gente estudar um pouquinho, tá um pouco juntinho assim no início da manhã, né? Começar o dia, ou no horário do almoço, ou antes de dormir, se reunir um pouquinho, e refletir aqui olhar para dentro, olhar para um universo interior dos símbolos, dos arquétipos. Uma respiração profunda, aproveita esse momento para dar aquela parada, para deixar o espírito assentar no corpo através da respiração. Então, inspira pelo nariz, expira pela boca. Veja como é que você quer começar esse dia, né? Com uma energia mais centrada, mais alinhada. Esse tarô ele é um pouquinho diferenciado, porque tem algumas mudanças em relação ao tarô de Rider-Waite, porque tem algumas mudanças tanto nos arcanos maiores que diz respeito à carta da justiça e à carta da força, que Rider-Waite a força é 8 e a justiça 11, o de Marcelle é o inverso. Então esse daqui segue um pouco essa linha de Marcelle. E também a interpretação de alguns arcanos menores, ele vai ter mais relação com Alex Crowley, tarô de Thoth, conhecido como tarô de Crowley. Então vamos lá. Uma carta guia para o nosso dia, tá? Uma luz, um oriente. Melhor em pé ou deitada, te aproximar um pouco mais, né? Aí, acho que aqui fica bem. Pronto, aqui acho que ficou legal. Ah, gente, você não tem ideia de como eu gosto dessa carta. Nesse tarô. Vamos lá. 3 de ouros. Essa carta, esse tarô em particular, tem cartas, vocês vão estudando, vocês que já estudam tarô, talvez possam ter tido essa experiência já algumas vezes. Períodos na sua vida, ou na sua vida, ou ao longo dos anos, eu vou dizer assim, né? Existem cartas que se repetem mais, que aparecem mais para você. E às vezes aparecem não só para você, mas você percebe que elas aparecem mais nas leituras. E tem cartas que aparecem quase nunca, que aparecem em ocasiões muito, muito especiais. Então, essas cartas, e normalmente essas cartas que aparecem em ocasiões muito diferenciadas, podem estar falando de uma mudança de rumo, ou podem estar falando de a gente está acessando naquele momento um padrão importante de comportamento, né? No caso dessa carta, 3 de ouros, e as cartas que aparecem com mais insistência, elas podem estar realmente e exatamente como ocorre com sonhos recorrentes. Sabe aqueles sonhos que você muda, parece que um pouco os personagens, mas a cena de fundo ela se repete, você fala, meu Deus, eu tenho sempre esse sonho. Se você for escutar todos esses sonhos ou anotar, eles não são exatamente iguais, mas eles têm um elemento que os tornam parecidos, que você sabe que está se tratando do mesmo assunto. Então, o sonho recorrente, muitas vezes, tem a ver com uma mensagem ou com
um convite, vamos dizer assim, a olhar para determinado aspecto da nossa consciência, da nossa vida. Né? Então, o inconsciente, através dos sonhos, através da sincronicidade das cartas, vai trazendo aquele tema, como se dissesse, olha, olhe para isso, isso aqui é uma luz para você, isso aqui você está precisando, ou algo, né? Então, o Três de Ouros, esse artista, esse autor, ele representa esse Três de Ouros de uma forma tão magnífica, e eu vou explicar para vocês e acho que vocês vão talvez concordar comigo. Observem aí, as três sementes, que elas têm muito mais raiz para baixo do que o brotinho delicado que está surgindo. Ou seja, para que esse brotinho apareça, tem um trabalho persistente aí, insistente, de paciência dessa semente. Então ela fala que algo está brotando, algo novo. Você talvez esteja sendo provado a trazer para o mundo agora os seus potenciais, a colocar à prova as suas habilidades. Começar, a gente diria, agora começa o estágio. Se você está trabalhando, estudando muito tempo um tema, dizendo, ai meu Deus, será que é hora de começar? O Três de Ouros, ele diz sim, está na hora de você colocar isso no mundo, de você começar a praticar isso, começar a construir, começar realmente um projeto concreto. Não dá para ficar mais no interior da terra, se escondendo. Não dá, você vem trabalhando nisso, né? Você acredita nisso que você faz, porque isso tem tomado um pouco do seu tempo, da sua atenção, do seu interesse. Então agora é a hora, talvez até essa carta ela faça um convite para você estar atento às pessoas ao seu redor que possam colaborar na construção desse seu projeto, porque o 3, além de ser expansão, ela normalmente, justamente por ser expansão, mesmo se tratando de uma realidade, uma experiência interna, ele pode estar falando do envolvimento de outras pessoas nesse projeto. Um trabalho em equipe. Acredite nisso e talvez envolva pessoas que tenham uma afinidade com isso que você faz, com esse projeto, para que ele possa andar, para que ele possa se desenvolver. Porque cada um pode cumprir ali um papel diferenciado e as coisas funcionarem melhor do que se você estivesse sozinho. Outra questão que é contemplada aí por esse artista nessa carta são as árvores atrás. São árvores centenárias, são olmos. Então, essas sementes aí que estão brotando não são assim qualquer semente. São as sementes dessas árvores. Então, o que significa? Não é uma plantinha. Todas as plantinhas têm a sua função na natureza, têm a sua beleza, têm a sua graça. Mas não é uma plantinha que vai brotar e que ela vai durar 24 horas, ou que ela vai durar uma semana, e que ela logo bate um solzinho e uma chuva e ela se acaba. Não é disso que a gente está tratando. A gente está falando de uma árvore. Olha só, a estrutura dessa árvore que está atrás. Gente, não é qualquer vento que derruba isso aí, não. Não é mesmo. Se você se dedicou, se você se colocou para usar os seus talentos e os seus recursos e está cultivando isso e agora está pronto ou ousa começar a colocar isso no mundo, a promessa, lembre-se que é uma promessa, que requer dedicação, a promessa é desse homo. É de algo que tem raízes profundas, porque você estudou, você se debruçou, você cultivou isso. Então, pode se tornar talvez uma fonte de recursos interessante para você no futuro, uma fonte de força, de empoderamento, de frutos para outras pessoas. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês o próprio autor a tradução da carta, tá? Dessa carta aqui, desse tarô, que eu gosto de trazer a fala do artista e do autor, porque a interpretação, ele vai trazer aí as imagens, os símbolos, porque ele usou e ajuda a gente a mergulhar melhor. 3 da Terra, como ele chama o 3 de Ouros, né? Essência, crescimento,
trabalho produtivo, maior criatividade, vigilância paciente, precisão, concentração, romper. Romper no sentido não é de romper, de terminar, de cortar, no sentido de irromper, vamos dizer assim. Mensagem interior. Se você se concentrar firmemente sobre o que planejou, sem tornar-se cego ou distraído, você pode usar essa muito proveitosa força crescente. Assim como há o tempo para comemorar e não fazer nada, existem fases em que o trabalho é feito com grande felicidade. Este é o tempo, faça uso dele. E de fato, essa é uma das cartas do trabalho. Essa aqui e a carta 8 de ouros são as cartas do trabalho no tarô, que falam muito dessa energia de produção, produzir algo seu, colocar no mundo. Manifestação exterior. Simplesmente se concentre em seu trabalho e no que você tem planejado. Agora você tem o que é necessário, os recursos, né? Para concluir uma tarefa com alegria e sucesso. Sua vontade de prestar atenção aos detalhes vai lhe trazer mais do que o reconhecimento desejado. Tudo que você tocar nesse espírito, né? Se você ficar, vai sair bem, se você ficar focado agora. 3 sementes estão brotando. Elas tiveram seu tempo preciso de germinação no solo, onde foram fortalecidas pela energia da terra. Primeiro romperam a cápsula, depois expandiram longas e saudáveis raízes que lhes permitiram não somente ter estabilidade e resistência, mas principalmente receber nutrientes para se vitalizar. Assim que as sementes estão estáveis e fortemente aderidas ao solo, no seu interior elas podem brotar no exterior, não antes. Quer dizer, você estudou, você se preparou, você checou o terreno, agora você pode começar a fazer acontecer. Não antes, não, agora eu vou fazer acontecer qualquer coisa e depois eu vou estudando no meio do caminho, depois eu vou me preparando no meio do caminho. A oportunidade chega, mas você precisa estar preparado para ela, senão você bota a perder. Então, apesar de serem pequenas sementes, elas são olmos, grandes e magníficas árvores, importantes aliadas e protetoras de diversas formas de vida, permitindo que pequenos animais e outras plantas se abriguem e cresçam sobre seus galhos e no interior. Entende o quanto que o seu propósito pode se expandir e chegar em lugares onde você e ajudar pessoas que você não tinha ideia antes de começar o seu projeto? É isso. Então, quando a biodiversidade, uma árvore dessa, né, condições, formas de vida diferenciadas, né, que ela não pode imaginar que isso vai acontecer enquanto ela ainda é uma semente. O olmo, ou chopo, é uma árvore ancestral considerada mágica pelos índios norte-americanos. Seus galhos são usados para varas de bastões da fala, bastões de bênção, suas folhas e cascas são remédios, sua resina é incenso. É também usado no berço de bebês e na cama de pessoas idosas para que eles não percam energia durante o sono. Mas mesmo ser tão poderoso quanto um olmo, nasce de uma pequena semente que precisa de cuidado, proteção e atenção especial. São assim nossos sonhos, precisam ser alimentados, protegidos e guiados até sua realização. A carta indica que ainda há um tempo de crescimento interior e que se manifestará, mesmo que pequeno, mas preenchido do poder da Mãe Terra no período adequado. É preciso respeito e paciência nesse período de crescimento. Cuidar para que suas coisas preciosas não sejam devoradas por oportunistas, pessoas que se aproveitam da indecisão, falta de visão e fragilidade alheia para tirar aquilo que não lhe pertence. É quando a gente está começando algum projeto, e aí, isso aqui é o que eu estou falando, eu já saí do texto aqui, eu vou voltar para o texto, mas para explicar um pouquinho. A gente começa um projeto e de repente fica tão empolgado com aquilo, a gente está vindo começar a aparecer os primeiros brotinhos, que aí abre o bocão e começa a falar para todo mundo e começa, né, a espalhar aquilo e tal, sendo que aquilo ainda está muito frágilzinho, tá começando a nascer, a brotar dentro da gente. Então não está forte o suficiente para receber energias de críticas, de julgamentos, invejas e outras cositas más, de pessoas que não estão vivendo aquilo que a gente está vivendo. Então, como não está forte o suficiente, então uma rajada aí de um sol muito
aqui, ó, de fogo, ou de vento, ou de um abafamento aí, ou muita água, excesso de água, óbvio que vai matar essa sementinha. Então, assim, ele chama a atenção para isso, né? Que você, nesse momento que está nascendo, alimente isso, ao invés de usar a energia que seria para alimentar, para poder sair falando, espalhando e dizendo, eu tô fazendo isso, eu tô com esse projeto, vou começar, não sei o quê. Faça acontecer primeiro. Una-se somente as pessoas que podem trabalhar com você, te ajudar. Mas voltando para o texto. De qualquer forma, as sementes já brotaram e estão fortemente ligadas ao espírito de toda a vida, que as alimenta agora. Sendo mantida essa conexão, não há forma de destruir a planta. Ela brotará, surgirá em diversos lugares, de diversas formas. Então, é essa conexão que você precisa buscar. Né? Então, é isso, gente. A gente fica aqui com essa nossa carta, né? Essas nossas sementes, essa nossa possibilidade de crescimento nesse momento, né? E esse cuidado com o nosso trabalho, com os nossos pequenos projetos. Tenha um excelente dia. Se você tem algo a acrescentar, por favor, coloque aí, se fez sentido para você também. E se você curtiu, coloque aí sua curtida, tá bom? E um comentário, o que você achou, para o canal crescer. E a gente chegar aí, continuar produzindo esses conteúdos e criando esse espaço desse nosso encontros da manhã, da tarde, a gente se aquecer um pouquinho nessa chama da vida interior. Um abraço. Tchau, tchau.